Boa noite a todos, que sejamos bem-vindos para a nossa conversação das terças-feiras, nos Curadores da Luz, Casa da Santíssima, que possamos todos estarmos felizes por nos encontrarmos, por permitirmos, né, que possamos entender o que nos acontece, como nos conhecer em verdade naquilo que estamos buscando entender. Silvia Constantino, boa noite, querida. Curadores da Luz, canal Fora da Caixa, nossas lives serão somente nele em breve, hein, gente? A gente nem pode esquecer, né, Sonimar? Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Que sejamos realmente bem-vindos, que possamos, de fato, entendermos a razão das nossas existências e o que podemos fazer de melhor por nós mesmos, como espíritos encarnados e desencarnados, né? Eliana, boa noite, querida. Fátima Barbosa, boa noite, amiga. Boa noite às minhas amigas queridas. Maria Aparecida. Uma boa noite a todos vocês. Fico muito feliz de nos encontrarmos aqui, de deixarmos penetrar em cada um de nós esse sentido maravilhoso, né? Maravilhoso do conhecimento, de tudo que nós necessitamos, né? Vocês estão me ouvindo bem? Fala aí para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo direitinho, que nós sejamos luz por onde passarmos, né? Fátima, Rita, Elis Regina, boa noite, querida. Boa noite a todos que estão chegando. Nilce, Fátima, eu falei, Gessioni, boa noite, querida. Alexander, boa noite, amigo querido. Todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos para esse nosso encontro, né? Que é tão maravilhoso estarmos aqui, maravilhoso estarmos no sentido de sermos a cada dia que passa melhores, de sermos a cada dia que estamos convivendo, adquirindo esse conhecimento, né? Esse conhecimento da doutrina dos espíritos, e assim podemos conviver da melhor maneira possível, né? E isso é muito bom mesmo, né? Então vamos lá, né? Vamos orar, né? Que nós já entramos aqui um pouquinho atrasado. Maria Helena, boa noite, querida. Boa noite, Roselaine. Boa noite àqueles que eu não tenha visto chegar. Sejam todos bem-vindos. Fico imensamente feliz de vocês estarem aqui, viu, Alexander? Todos vocês. Rita, falei, né? Maria Nilce, boa noite. Maria das Graças, Margarete, Silvia, falei. J. Lourenço, João Lourenço, boa noite, querida. Seja bem-vinda, né? Fátima, Michele, Nilce, eu falei. Sandra, boa noite, querida. Adilson, amigo querido, boa noite. Adriana, estamos aqui na Santa e Infinita Paz, né? Obrigada, amigo, pela presença, por tudo. Amy, eu falei com você, né? Cláudia, boa noite. Abner, boa noite, amigo querido. Seja bem-vindo, Ana. Sejam todos bem-vindos. Tiese e Fátima, boa noite. Simone Magalhães, Simone Cordeiro. Que legal, juntinhas assim, né? Maravilhosa mesmo isso. Né, Maria Helena? É muito bom esse nosso relacionamento, essa nossa aproximação. Então, vamos orar, né? Vamos fazer aquilo que toda semana nós jogamos, né? Pedindo a Deus, a espiritualidade amiga, os curadores da luz do plano espiritual e do plano material, que nós possamos, Olga, nesse instante, estarmos fazendo a comunicação com o mais alto, com aquela energia superior, Bia, com aquela energia geradora de tudo e de todos. Acima de tudo, pela paz, pela fraternidade, pelo engrandecimento de nossos espíritos, pela conscientização de que somos espíritos momentaneamente na matéria, mas que estamos aqui para evoluirmos, para crescermos em amor.
que saibamos ter a energia suficiente para administrar as nossas tendências e não termos a fragilidade das doenças da alma, tantos acometidos no mundo inteiro, em todo esse planeta, nos parece. Mas, confiando em Deus, em Jesus, na espiritualidade amiga, sabemos, em nome de Deus, nesse Pai de infinito amor e bondade, de que todos nós somos merecedores das curas, somos merecedores da evolução moral e espiritual de cada um de nós. Que Deus e Jesus permaneça, e Maria de Nazaré, que nos guarde em todos os momentos das nossas existências. Gina, Bia, boa noite. Boa noite a todos que chegaram, que eu não tenha visto. Neide Madalena, querida amiga, boa noite. Seja bem-vindo, todos vocês. Francilene, quem eu não citei, sinta-se abraçada. Alexander, boa noite, amigo. Boa noite, Ana Maria. Boa noite a todos. Meu Moura, que eu não tenha visto. Meu abraço fraterno para todos vocês. Cristina, Cris, então vamos lá, Catarina, né? Vamos dar a nossa começadazinha aqui, que nós estamos iniciando, como eu falei para vocês na semana passada. A gente vai começamos na semana passada e vamos começar hoje novamente na continuidade daquilo que somos, daquilo que possuímos, dos nossos atributos, de como nós podemos nos livrar de doenças, de todas as coisas que trazem aquelas mazelas, não para só o corpo físico, mas para o nosso espírito, e podemos caminhar para entender, através da evolução, né, do conhecimento, de como nós podemos, Silmara, nos livrar desses males, né? E a gente ia começar a dar o início, a gente falou no fim do comentário da semana passada, que nós não podemos esquecer que o nosso perispírito é o arquivo da alma. Então, tudo que nós nos comprometemos, tudo que nós fizermos, está ali registrado, guardado no nosso perispírito, né? E será reativado em todas as existências, ou mesmo do outro lado da vida, desprovido da matéria. Então, vamos lá. Nós ficamos no item de que nós ficamos, gente, quem será que lembra, né, dos atributos que nós necessitamos, viu, Flávia? Flávia Machado, boa noite a todos que estão chegando. Fátima Barbosa, eu falei, boa noite a todos que estão chegando. Então nós ficamos de que é onde se encontram os nossos atributos, como o pensamento, que é na alma que ele se encontra, né? Nós sabemos. Então, se nós temos em nós esses atributos como o pensamento, inteligência, vontade, caráter, a honestidade, a imaginação, a ética, o amor, a ciência, a determinação, a intuição e os dons artísticos, como as tendências religiosas, né? Nós temos tudo isso. Somos possuidores, podemos ter e desenvolver da melhor maneira para que a gente possa caminhar com saúde. Então, tudo isso nos ajuda à busca de nós mesmos, do que somos, né? Por que isso nos ajuda? Pelos ensinamentos que a gente vai adquirindo em vivências através das reencarnações, ou no desenvolvimento que o espírito desencarnado vai adquirindo após essa separação de corpos, após aquele momento, né, de desprender o espírito da matéria, né, Roselane? Tudo isso aí. Então, a gente ficou no item 4, né, que é o doente precisa de cura. Olha, qual doente que não precisa de cura, né, Bruno? Boa noite, querido amigo, seja bem-vindo. Todos nós que estamos sentindo algum tipo de patologia, algum tipo de fragilidade físico, aquele desentender de nós mesmos conosco, através dos nossos pensamentos contrários, tudo isso traz dores, traz sentimentos pequenos, menores, e a gente não precisa dessas energias, né, Bia? Não precisamos mesmo, né, Helena? Veronice, Vera, boa noite a todos. Então, mas por que o doente precisa de cura?
é necessário para que a gente consiga um dia chegar a essa cura que a gente busca e que a gente já está começando a entender como ela funciona, é necessário que a gente entenda a nossa alma, entender que a alma existe e podem existir com elas e através dela, ou seja, das doenças da alma, né? Patologias como, que a gente viu algumas na semana passada, a maldade, os vícios e muito mais do que isso que a gente falou e que vamos falar com continuidade. Então, essas patologias, que são aquelas alterações, né, aquelas alterações que modificam o nosso estado de saúde, a saúde do nosso organismo, e que, lógico, que às vezes vem do espírito, nós necessitamos. O que, que ocorre com isso? O entender. O entender. É correto isso? Por que está acontecendo isso? O como eu devo proceder diante desses pensamentos que não são corretos e que a gente nem percebe que está sendo introduzido, colocado para fora em cada um de nós em forma de patologias, né? Que é isso que a gente falou, que são essas alterações. Então, com ela, ocorre o desequilíbrio de várias situações que são prejudiciais ao corpo e o espírito já está doente. E o espírito já está doente. Aí a gente se pergunta: quem deseja a cura? Olha, todos que estamos nos sentindo doentes, isto é, se nós tivermos sentido doente. Então a gente muda o tempo. Todos que se sentem doentes necessitam e desejam a cura. Cura física para fortalecer o espírito e a cura para o espírito fortalecer o corpo físico. E veja bem como é interessante tudo isso. Aí a gente tem algo maravilhoso, né? Que a gente precisa buscar entender da forma correta e da maneira que a gente consegue captar o entendimento para isso, que significa a física, né? Através dela, nós conhecemos a cura quântica, que a Adriana até citou algumas coisas, né? Quem participou sabe. Que não é o caso, que eu não vou me estender nesse assunto. A gente vai apenas citar algumas coisas, alguns aspectos. Essa cura quântica, ela colabora com uma explicação para as peculiaridades, para essas peculiaridades, ou seja, aqueles traços peculiares, o aspecto daquilo que se sente, né? Das modificações que ocorrem nas células, nas nossas células, né? Comprometidas do organismo, essas células comprometidas do organismo. Então, essa cura quântica vai nos auxiliar nisso aí, nessas peculiaridades que participa. Pela atuação de quê? De que forma vamos conseguir isso? Pela atuação do pensamento. Olha, quando diz no passado, se eu penso, logo existo, eu preciso realmente me qualificar como conhecedora, me qualificar como eu não preciso disso, o que eu preciso é daquilo, e o que é aquilo que a gente se refere, hein, Maria Helena, né, Francilene? Isso que a gente se refere, Nilma, é, na realidade, o conteúdo que nós podemos unir para nos curarmos, para encontrar o caminho da cura. Da cura quântica, que é um termo que se refere a um campo de interdisciplinar, ou seja, a junção desses conhecimentos. Que tipos de conhecimentos, né? A gente vai buscar aqui para dizer. A busca de aplicar os princípios da física quântica com a espiritualidade. Por quê? Um sentiu a necessidade de conhecer essa parte e o outro que conhecia a outra parte. E ambas se reuniram, vamos dizer assim, fez aquela junção para que pudéssemos encontrar, através dessa união, e promover em cada um de nós a saúde e o bem-estar. Olha como é importante, como é interessante. Vamos parando, que a gente não vai para adiante, que eu não tenho conteúdo para isso. Você pode consultar
O Adriano, tá bem, gente, aí? Não é uma prática médica, isso aí todo mundo já sabe, né? Que não é uma prática médica, mas é estabelecida, sim, por uma abordagem que visa a integração da mente, corpo e espírito. Mente, corpo e espírito, que é o que somos, é o que temos, não é? Então, nisso aí, o que é a cura quântica? A cura quântica busca entender a saúde e a doença sob a ótica da física, que é bem interessante. Ela se baseia na ideia de que tudo no universo, né, é energia, né, Adriano? Né? Tudo não é energia. E que a consciência humana, a nossa consciência, aquela parte que deve nos tocar, a consciência humana, pode influenciar, olha, pode influenciar essa energia para promover a cura. Alguns dos conceitos centrais, né, que influem o autoconhecimento, como a gente sabe demais desse termo, né? O autoconhecimento e a expansão da consciência, que na realidade é aquele despertar, vamos acordar, né? Como a gente fala, vamos acordar. E a gente está não presa a isso, no sentido de se prender a qualquer coisa. Não, mas expandindo o autoconhecimento que vai nos ajudar a curar. Porque eu digo para mim, eu quero me curar, eu tenho que ter a consciência. Eu não devo buscar uma ajuda médica ou uma ajuda, tratamentos e curas espirituais. Se eu não confio, se eu não acredito, eu vou para lá sem nada na mente. Eu vou para lá desprovido de um autoconhecimento, por menor que ele seja, se faz necessário, ou sem expandir a minha consciência para entender isso. Então, é necessário que a gente abra o leque um pouquinho para a gente começar a entender. A entender, muitas vezes, que a cura quântica ela enfatiza a importância desse autoconhecimento e a expansão da nossa consciência. Como, em que sentido? Como ferramenta para a cura. Eu quero me curar, então vou buscar as ferramentas. Vamos dizer, então, vou buscar o medicamento certo. Eu preciso desse medicamento certo. A gente não tem que estar preso à doença, às patologias, a gente está preso à cura. Saber que aquela influência que eu tenho, saber que essa tendência que eu tenho não está fazendo bem. Então, eu vou expandir. E qual é a minha ferramenta? Conhecer a cura que eu posso começar em mim mesma. E se eu vou a um tratamento, se eu vou à cura, se eu vou a uma cirurgia, eu tenho que ir preparada, sabendo que eu vou me curar, acreditando que eu vou me curar, sabendo que uma parte daquilo, como quem tira um quadrante de um tumor, de alguma coisa, o que ficou vai me ajudar a reconstruir, a recompor em mim a saúde física, né? A saúde do espírito que vai passar para o físico. Eu não devo passar aquela doença para o meu espírito desencarnar, levando aquilo, trazendo aqueles comprometimentos. Então, a gente vai tratar o que a gente puder, o máximo que nós pudermos, né? Porque assim a gente vai promover o equilíbrio, a harmonia do corpo e da mente. Porque eu vou preparar a minha mente para trabalhar o meu corpo. Então, eu vou dizer para mim mesma: olha, eu preciso disso, é isso que eu vou fazer para seguir esse caminho. Eu preciso incluir, eu preciso observar, eu preciso refletir. Isso é muito importante. Qualquer ação terapêutica, qualquer que seja a sua procedência, tem e deve ajudar o doente a necessidade dele ter essa consciência desperta, essa expansão da consciência, porque através da conscientização do que eu preciso para me curar, vai ser muito mais fácil eu chegar num tratamento de cura espiritual com a sensação de que eu já vou sair daí curada. Quantos casos a gente vê o nosso irmão falando, Adriano, né? De que a pessoa chegou assim, daquele jeito, que de repente saiu que ela mesmo nem imaginava que em tão pouco tempo ela estaria naquela condição de saúde mental e espiritual, né? Composta, né, Solimar? Então, Nilma, a gente vai vendo o quanto é importante a gente desenvolver em cada um de nós
Olha, gente, me diz uma coisa, está dando para entender? Fala agora aí para mim, por favor, se está dando para entender, porque daí, né, Flávia, vai ficar mais fácil, Samira, boa noite, que eu não citei, ficar mais fácil a gente poder ir desenvolvendo os tópicos que aqui estão sinalizados para a gente conversar. Lena, boa noite, querida Lena Macário. Né, Roselane? Me diga aí, Cristina Cris, se está dando para entender. Hein, Roselândia, está dando. Rosana, me fala vocês aí, por favor, Nilce, se está dando para vocês entender que a gente está conversando dessa forma, Dani, por favor. Me digam aí se está dando para entender tudo direitinho, tá? Me diga aí vocês, por gentileza, amigas e amigos queridos, me digam aí, por favor. Ei, Júlia Vitor, está dando tudo para entender direitinho? Fala aí para mim, Analice. Boa noite, querida. Boa noite a todos, Mônica. Boa noite que eu não citei. Sejam todos bem-vindos. Então, Larise, eu espero que vocês estejam entendendo tudo direitinho. Não diga que está complicado, viu, Dacila? Mas se tiver, a gente vai procurar um terminho mais sossegado. Elielma, você está por aqui, amiga querida, Luzinete. Boa noite, vocês todos que eu não citei. Valéria, Frida, que bom todo mundo por aqui hoje, né? Helenita, tudo bem? Tá dando para entender tudo direitinho? Sim? Ok, vamos lá então, vamos continuar. Agora, eu quero que vocês saibam muito o quanto é necessário, porque que eu estou fazendo essa explanação antes da gente entrar nos maiores detalhes mais para frente. Mas para a gente entender já de agora como eu devo chegar no tratamento espiritual, como eu devo chegar numa cirurgia espiritual, como eu devo me tratar, como eu devo tratar o espírito que eu sou. Porque nós não somos matéria, nós somos espírito. Então, precisamos entender o que nós somos, né? Para e nos conscientizar, porque quando a gente se conscientiza daquilo que a gente está sendo, fica mais fácil a gente fazer a nossa opção, né, Elielma? Denise Leal, vocês que chegaram, que eu não tenha visto, obrigada pela companhia e vamos juntos. Então, para que a gente seja capaz de mudar as nossas atitudes com relação àquele mal, eu não gosto desse termo doença, eu gosto mais do mal, mas vamos lá, é a mesma coisa, né? Com relação à doença, a gente vai conseguindo isso aceitando e incorporando em cada um de nós as mudanças de hábito. Nós precisamos fazer mudanças de hábito, não é aquele hábito da feira, não, gente, é os nossos hábitos, atitudes, né? Precisamos nos conscientizarmos e fazermos a mudança nos nossos hábitos e de seguir as orientações que nos são dadas por aqueles que são responsáveis a auxiliar as nossas curas, né? Prescritas ou falada. Como, por exemplo, eu preciso dormir melhor, faz parte. Eu preciso sair da minha zona de conforto e ir batalhar. Porque às vezes a doença que nos acolhe, que chegam até nós, não vem porque a gente não merece, não vem porque a gente não sabe como se tratar, não vem porque a gente não sai da zona de conforto, porque a gente não sente a natureza, a gente não auxilia as pessoas que necessitam. Como aquela história que eu já contei há muito tempo aqui para vocês, mas como ela é rapidinha, eu vou dar nesse toque. Daquela conhecida senhora minha, conhecida, uma senhora, que fazia parte da mesma instituição, dos trabalhos, né, dos trabalhos da doutrina, e ela foi fazer aquela caminhada para a campanha do quilo. Eu falei para vocês, em resumo, ela começou a sentir muita dor e disse que não podia fazer a campanha do quilo. Foi fazer uma consulta. O espírito disse que ela tinha que fazer a campanha do quilo, aquelas caminhadas para ir até aquelas pessoas que necessitam receber aquilo que eles buscavam também. Aí ela achou que era um obsessor, que não era o resultado correto. Não era o resultado correto. Elielma, querida. Não era o resultado correto da consulta. E repetiu, e repetiu, e repetiu. Viu bem essa, abre nessa historinha. E o que é que aconteceu? Ele disse, vá fazer. Ela disse, eu vou. Desencarnou sem sentir aquele incômodo, que não podia nem andar, que inchava pé, inchava joelho, inchava perna, e era isso, era aquilo. E desencarnou tranquilamente, sem nem sentir nada daquilo que ela achava, né, que seria um aconselhamento de um obsessor. E nada disso. Era a falta do trabalho, a falta de encarar
de sair da zona. Eu senti uma dorzinha, não, eu senti uma dor de cabeça, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou à instituição, hoje eu não vou recolher, hoje eu não vou aos idosos, hoje eu não vou aquilo. Eu vou avisar, Adriano, que hoje eu não vou fazer porque eu estou sentindo dor de cabeça, a garganta está incomodando. Gente, a gente pode aliviar a garganta. A gente pode aliviar tudo, né, Maria Helena? Maria Lúcia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então, a gente pode, sim, modificar isso em cada um de nós. Então, sair da zona de conforto, né? A mudar os nossos hábitos, não ser mais tão comodista. Eu não vou aqui, não vou nem dar uma caminhada daqui para ali. Eu tenho um carro na porta de casa, eu vou daqui para ali de carro, eu vou daqui para ali de carro, eu vou daqui para ali, não sei o quê. Não, vamos sair um pouco dessa zona de conforto. Agora, é óbvio que a gente não está machucado, com o pé engessado, vai ficar andando pelo meio da rua, para cima e para baixo, subindo ladeira, descendo ladeira, porque aqui no interior é bem sobe e desce. Né? Mas não é tudo, não, mas são algumas partes. Então, a gente precisa realmente ter a coragem, né, Veronice e Vera, de sairmos dessa zona de conforto, Larice, e começar a fazer essa transformação que nós tanto almejamos, que é a cura daquilo que nos incomoda, de qualquer que seja a patologia. Então, sair da zona de conforto, sentir a natureza, bota o pé no chão, de vez em quando, pega numa planta, mexa num jarrinho, faça uma mudança de uma planta, né? E a gente precisa realmente fazer tudo isso para que a gente se sinta melhor, né? Não se prender a outra coisa. Foi tão bom no meu passado, porque a minha vida era tão assim, era tão bom aquele meu casamento, meu falecido, faleceu o marido, faleceu isso. Gente, não podemos nos prendermos a esses momentos, a essas situações de dor que vai trazer. Olha, se a gente pensa numa coisa boa, olha como o pensamento traz a verdade, a realidade disso que a gente está falando. Quando eu penso nas coisas boas, eu sou feliz novamente. Eu sou feliz. Quando eu penso numa coisa muito triste, eu vou ficar triste, vou ficar toda daquele jeito, chateada, vou ficar isso, vou ficar aquilo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar esse pensamento para algo melhor. Eu vou me ver de uma outra forma, eu vou sentir as coisas de uma outra forma. Para que eu estou trazendo um passado de dor para o meu presente? Porque eu vou estar preocupada com o que vai acontecer daqui a não sei quanto tempo. Não, necessitamos de não estarmos presos nem ao passado, nem ao futuro que a gente desconhece, né? Vamos meditar, né? Vamos meditar, porque com a meditação ela vai trazer para a gente aquela introspectiva de tranquilidade. A gente vai colocar dentro de cada um de nós aquela sensação de calma, aquela sensação daquilo que a nossa irmã tanto fala, e vai nos dar um conforto diferente daquela tempestade, daquele pensamento e coisas dolorosas, né? Michele, boa noite, Michele. Eu queria entender meu filho, e em especial ia estar com suspeita de diabetes. Vai refazer outro exame de sangue que a doutora pediu. Querida, eu acho que o que um médico de tratamento pede, a gente não deve deixar de fazer. Mas existe algo que a gente pode fazer, e você já deve estar fazendo através do seu próprio pensamento, que é buscar também a cura do espírito, né? Do espírito que é o teu filho, como você é, como eu sou, como qualquer um de nós que aqui estamos, somos. Então, faça o que o médico te pediu e faça o seu tratamento, o tratamento espiritual do teu filho. Entra aí no link e veja tudo direitinho e faça tratamento ou cirurgias espirituais com teu filho também. Veja, informe-se direitinho através do link que sempre é colocado aqui, é posto na nossa live, aqui no nosso trabalho, em todos os outros, a semana toda, de segunda a sexta. E hoje mesmo é dia de cirurgia e tratamentos espirituais, terças, quintas e sábados. Então, você se informa direitinho aí no link e faz isso, tá bom, querida? Janeide, boa noite. Elielma, sejam todos bem-vindos, minhas queridas amigas e queridos amigos, né, Denise? Então, vamos continuando, tá dando para entender, né? Então, vamos passar para essa parte. Muita gente sabe que tem distúrbios com taxas isso, taxas daquilo, né? Cuidado com níveis de colesterol, precisamos nos afastar dos vícios e de maus hábitos alimentares, isso também é importante.
O paciente, olha, o paciente, ou seja, aquela criatura que eu estava até falando agora, que se inscreve para os tratamentos e as cirurgias espirituais, não é uma pessoa indiferente. Então, também é necessário que haja os auxiliares do acolhimento às criaturas que buscam as curas, que buscam os tratamentos, que buscam entender para se modificar, né, Lucinete? Para se modificar, Maria Luz. Então, nós precisamos conviver com isso dentro de cada um de nós, dentro de cada um de nós, porque só assim nós vamos crescer, né, Janete? Abraço para o Caleb, querida. Só assim nós vamos crescer em espírito. Só assim nós vamos crescer em espírito. Nós vamos. Então, quando a gente o paciente, como eu, qualquer pessoa que seja o paciente naquele momento, inscrita para o tratamento e as cirurgias espirituais, nós não somos uma criatura, nós não somos uma pessoa indiferente, mas somos aquela alma, ou seja, aquele espírito encarnado que está sofrendo com aquele mal, como aquela mãe de agora há pouco, né? E que tem o anseio por uma mensagem, né, de esperança e de acolhimento espiritual, o acolhimento do espírito encarnado, o acolhimento do espírito desencarnado, para que tudo transcorra da melhor maneira possível e ela vá sentindo a transformação em seu interior e a sentindo através desse acolhimento, através dessa intenção que nós recebemos, nós vamos entendendo e começando a acatar em cada um de nós, em nosso ser, no nosso mais íntimo do nosso ser, que eu vou ser curada, que eu não vou sofrer por aquele mal tanto tempo. Mas não podemos esquecer que há casos e casos que todos, no momento certo, teremos a cura para qualquer mal, do físico ou do espírito. Isso aí a gente não pode esquecer. No item 5 do que eu fiz aqui das minhas anotações, o pensamento, como usar o pensamento para me curar. Porque o pensamento é um dos atributos tão importantes nessas modificações do autoconhecimento, da expansão da consciência. Pensamento e vontade são atributos diferenciados, claro, né? Nós já sabemos. O pensamento, através da atuação dos nossos pensamentos, meus e de vocês, de todos nós indistintamente, porque o pensamento é um agente vivificador, ou seja, é aquele agente que reanima, que anima, que fortalece, vamos dizer assim, né? De todas as células do organismo, uma transformação cultural. Ele, o pensamento, como agente, né, vivificador, ele dá a todas as células do organismo, ajuda a uma transformação cultural, né? Pela compreensão. Por quê? Olha a atuação do pensamento em cada um de nós. Pela compreensão de mudar e evoluir. Mudar e evoluir. E se a gente evolui como? Na prática do bem, do amor, da caridade, do amor para conosco, do auto perdão. Minha gente, a gente não pode se condenar nem se crucificar por um erro, porque ainda somos falíveis. Então, vamos transformar aquele erro em trabalho, em luz para o nosso futuro, para o nosso caminhar, para o espírito que somos, né? Como? Controlando os nossos impulsos. É necessário. Olha, gente, eu fui muito impulsiva e às vezes ainda caio na tentação da impulsividade, infelizmente. Mas graças a Deus, a gente já sabe controlar esses impulsos e ter cuidado mesmo com usos abusivos de medicamentos psicotrópicos. Temos o cuidado com o uso exagerado de medicamentos psicotrópicos. Só que, ao parênteses, dentro desse parênteses, precisamos entender a necessidade do momento do espírito encarnado, como ele está, como ele veio, como veio esse espírito necessitado
de medicação, mas use ele com controle, use ele com raciocínio. Não busque por qualquer dor de cabeça, tome um monte de remédio. Qualquer dor aqui, tome outro monte de remédios. Vamos fazer a coisa com calma, com tranquilidade, respeitando a nós mesmos, respeitando o nosso corpo e respeitando o nosso espírito, trabalhando a nossa mente, deixando ela mais livre, mais liberta de dor, de sofrimento, de mágoas, de ressentimentos, que Jesus ensinava, né? Depois a gente vai ver mais um pouquinho lá na frente. Precisamos, na verdade, para a gente alcançar a cura, né? Mais para adiante, quando a gente falar tudo isso, precisamos adotar atividades úteis a nós mesmos e aos nossos semelhantes. Eu sou boa para mim e sou boa para o meu semelhante, para que eu tenha a mesma reciprocidade da parte dele. Não é dando que se recebe, então a gente vai doar. E a gente vai doar também a gente, a nós mesmos. Eu vou orar por mim, porque cada um precisa orar por si. Precisa orar por si. Tá dando para entender, né, gente? Tá tudo direitinho, aí tudo direitinho. Então vamos falando, né? Vamos falando. A importância do pensamento positivo. A importância do pensamento. Eu não vou falar, citar esses medicamentos psicotrópicos de forma nenhuma, que não interessa para mim falar tudo isso, porque não é necessário, todo mundo já sabe quais são, e não é isso o nosso direcionamento, né? A gente só cita e pede para a gente ter cautela, né? Conversar com o médico, sentir sua necessidade, isso é importante. A importância do pensamento positivo para o tratamento, a gente já está até falando sobre isso há um tempinho, uns minutinhos atrás, falando, né? A importância do pensamento positivo para o tratamento do corpo e da alma. Pensar positivo, eu tenho que pensar o máximo possível positivo. Desejar e querer, ou seja, ir à luta. Eu não quero, eu não desejo, eu vou à luta. Como? Né? As pessoas aí próximas do Adriano. Vai para o Coité trabalhar, meu Deus, está aí tão pertinho, um potencial tão grande de ensinamentos, de doações, de tudo. Vamos trabalhar, né? Que a gente chega lá, de uma forma ou de outra a gente chega, e só depende de cada um ir à luta naquilo que ele pode. Agora, é claro, né? Se eu tenho respiração pouca, curta, alguma coisa, se eu tenho uma deficiência, eu não posso fazer certas coisas, mas eu tenho coisas que eu posso fazer e que ele não tem. Precisa ir para a rua trabalhar, mas eu vou trabalhar sentada. E eu trabalho sentada. Como? Trabalhando as fichas, preparando as reuniões, fazendo tudo que há necessidade que a gente pode fazer. E essas contribuições, a gente pensa que não, mas não é tão grande ou tão pequena, porque depende da missão de cada um de nós. A minha faixa evolutiva é aqui, e eu vou trabalhando ela. Já na próxima, eu vou trabalhar aqui. E assim a gente vai subindo degraus a degraus dessa escada evolutiva, né? E a luta. E quando se pode, até atividade física é recomendada, corpo sã, mente sã, né? É isso que diz, né? Então, a gente precisa, essa alimentação, do repouso, do sono, tudo isso é necessário. Isso é uma parte da educação do espírito. Isso não precisa eu ser espírita, católica, evangélica, e isso, aquilo, outro, não, porque são ensinamentos que a gente encontra até na Bíblia. Então, a gente não vai dizer que é só a doutrina espírita que ensina isso. Mas muita coisa a gente está sendo esclarecido que antes não era, e que depois que veio, muita gente abriu o seu lequezinho, modificando algumas coisas, e está trabalhando a sua educação espiritual, que ela pode existir em qualquer religião. E se um dia, é uma coisa que a gente precisa se conscientizar, se um dia eu vou retornar à pátria espiritual, que é normal, que eu não vou ficar aqui paciente, ninguém vai me plantar para eu nascer de novo, né? Eu tenho que voltar para nascer de novo. Então, precisamos retornar à pátria espiritual melhor, retornar melhor do que aqui eu cheguei. Não dá para a gente parar essa altura do campeonato. A gente tem que ir para ganhar o jogo. E o jogo é nosso. Então a gente tem que vencer essa partida. A gente precisa vencer essa partida. E essa partida é a consciência já desperta do que eu preciso. E eu sei que preciso, então eu vou à luta e vamos trabalhando por nós e pelos nossos semelhantes. Isso é de suma importância.
Eu fiz aqui uma segunda parte do trabalho. Nessa segunda parte, ficou claro, gente? Ficou claro isso que a gente falou até agora? Isso mesmo, Silvia. Varrer o salão. Olha, tanta coisa. Se você é vocês. Que agora não, né? A instituição qual eu fazia, uma delas que eu fazia parte, num bairro distante um pouco lá de onde eu moro, mas eu ia, e quando eu esquecia a chave, quando eu ia na casa da menina buscar a chave, que era mais ou menos perto, eu pulava o portão. Como eu não tinha chave para entrar, o que é que eu fazia? Ia lá atrás, pegava a mangueira, colocava a mangueira e ia molhar o jardim. É fazer alguma coisa, né? A gente tem que fazer. Ia ficar lá sentada esperando, ou ter que estar incomodando a menina porque eu tinha esquecido a minha chave de entrar. Não, aí eu entrei por onde deu para passar, né? Fui lá e fui molhar as plantas, fui molhar ali, fui deixar tudo ajeitadinho. Quando ela foi chegando, cada um ia fazendo as tarefas que tinha à disposição para fazer. Limpar o banheiro, colocar as coisas na cozinha para o lanche, né? Ver se o salão tinha sido todo organizado. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. E Deus está vendo o que a gente faz, não é? Ele está vendo. Então, nessa segunda parte, eu pensei assim, os distúrbios da alma, ou seja, os distúrbios do espírito, né? Do espírito encarnado e o espírito desencarnado. Olha, todos nós sabemos disso, que somos espíritos destinados à perfeição e devemos ter a consciência de que somos espíritos. Temos um perispírito, que é aquele arquivo que eu falei nesse instante, né? E um corpo, que é a vestimenta desse espírito. Porque a gente não precisa vestir, então, se a gente precisa vestir, o espírito também precisa estar revestido da matéria. Não significa que do outro lado ele não vai também se transformando. Mas o que a gente pode fazer de máximo por aqui, a gente deve fazer. O perispírito, como a gente citou alguma coisa, é quem identifica em cada um de nós, quem identifica os diferentes distúrbios da alma. Ele identifica isso. O perispírito está tudo nele, ali, guardadinho para a gente depois. Então, é responsável pelo sofrimento humano, esses distúrbios, né? Frequentemente, eles são relacionados ao atraso espiritual das criaturas, ou seja, o atraso espiritual de cada um de nós, né? Criaturas vítimas de males oriundos, ou seja, daqueles males vindos, provenientes, esses males, provenientes dos nossos próprios desequilíbrios. O espírito é responsável por isso. Eu sou responsável por aquela úlcera que eu tinha, não tenho, graças a Deus, um exemplo. Eu sou responsável porque o meu pulmão, porque eu tive isso, eu não tinha respiração, fumava demais, bebia demais. Nós não estamos criticando tendências de ninguém. Estamos dizendo que somos culpados das nossas atitudes e que esses desequilíbrios morais que a gente vive que nos leva muitas vezes a todo tipo de vício, como a gente está citando agora mesmo, a agressividade, né? A essa agressividade, aos distúrbios da sexualidade que a gente está vendo aí doidado hoje em dia, na internet. A gente vê nos noticiários coisas absurdas que você não quer nem acreditar. São distúrbios do espírito, distúrbios da alma desequilibrada. E quando reencarnou, trouxe, porque ficou no meio do caminho. Então, ele veio para corrigir. E às vezes não corrige, cai no mesmo erro. E aí veio o quê? Sofrimento de toda ordem, né? E além dos distúrbios, dos vícios, da agressividade, dos distúrbios da sexualidade e ao marasmo do pensamento negativo, só pensa negativo. E aí vai fazendo o que esse marasmo em cada um de nós vai nos prostrando, deixando aquela pessoa ali, cabisbaixo, com falta de coragem, que não tem coragem de enfrentar, deixa aquele abatimento moral que nós não precisamos, porque nós somos energias. A gente vai continuar isso aqui falando dessa energia, que a gente precisa senti-la, acreditar que ela realmente existe e que ela está dentro de cada um de nós. E esses pensamentos negativos, quando eles passam a se tornarem condensados,
Aí vai crescendo o quê? Vem uma crescente de apatia moral, que é essa prostração que a gente está falando agora, né? Vem indiferentes aos bens edificantes da vida, fazendo com que a gente não veja as coisas belas como a natureza, como a cura, como a gente se sentir bem. Ah, hoje eu vou botar uma roupa, eu vou passear, hoje eu vou tomar um sorvete na praça, hoje eu vou caminhar até ali. Precisamos disso. E às vezes a nossa cura está nas pequenas coisas que vai nos livrar de uma coisa maior. Porque eu cruzei os braços e fiquei esperando a morte chegar. E ela não vai deixar de chegar. Então a gente não precisa buscar nem apressar nada, não, né? A gente precisa de coragem, né? Para expandir a nossa consciência e se autoconhecer. As doenças da alma não é o privilégio da gente daqui, da classe pobre, da classe. Não, não tem nada disso. Né? Daqueles países mais sofredores, não. Ela está em qualquer lugar. Não é privilégio nem de uns, nem de outros, nem de poucos, nem de muitos. É de qualquer um. Pode ser de qualquer um. Acontece com inúmeras pessoas e a gente está vendo sofrimento. Quais as razões desses sofrimentos? Quais as razões dos sofrimentos? Que fizeram essas criaturas que estão sendo bombardeadas? Essas criaturas que se suicidam, por quê? O que trouxeram de vidas passadas, hein, Abner? O que trouxeram? Como? Como? Como trouxeram essa maldade toda em si e que espalhou para aqueles que comungam do mesmo ideal? É uma coisa muito triste, mas infelizmente parece até um caso sério social e de saúde pública, que se a gente for ver, é isso e muito mais. Podemos sentir o valor, né, dos diferentes métodos utilizados na prática das curas espirituais, né? E Jesus disse: ide curai. E a gente precisa entender que porque Jesus mandou que a gente podia, disse que a gente poderia curar, inclusive realizando a cura pela imposição das mãos, segundo Jesus. Jesus ensinou aos seus discípulos exatamente assim, a cura pela energia, pelo aquilo que transborda, pelas pequenas particularidades do nosso, da saída das extremidades, por onde a gente joga as energias de cura do nosso pensamento mais ainda, jorrando, deixando jorrar, e daquele amor que se expande em cada um de nós pela felicidade de poder ajudar aquele que está sofrendo. Boa noite, Tereza. Boa noite a todos que chegaram, que eu não vi, sintam-se abraçados. As curas que Jesus falou, realizadas pelo pensamento, pelo pensamento. Nós podemos curar pensando. Ah, mas um filho, eu estou aqui, né? Quando eu estava no Recife, a minha filha lá morando em Curitiba, e ela dizia: mãe, eu não estou me sentindo bem. Eu digo: mãe, vai sentir, fica calminha num lugar e vamos juntos trabalhar. E a gente emana, não importa onde a gente esteja. Daqui eu posso emanar para aquelas criaturas que estão sem o lar, destruídos, sofridos, que perderam seus entes queridos, por essas multidões de desencarnes coletivos. Vamos vibrar com o nosso pensamento para todas essas criaturas. Da mesma maneira que nós queremos que vibrem por nós mesmos, né? Também. Muitas vezes as curas tidas como milagres, e não são milagres, a nossa irmã falou, né? No livro da Gênesis, fala sobre isso um pouquinho, né? A física quântica, é só um termozinho, só uma citação, né? Explica a cura pelo pensamento, podendo citar as energias, que a gente vai citando aqui até mais uma parte, as energias positivas, né? Que toda a obra da criação tem. Toda a obra da criação foi feita, criadas com as energias positivas de amor, né? E as curas também estavam envolvidas esse amor nessa energia, né? E assim a gente transforma, vai se transformando, vai se autoconhecendo, vai trazendo aquela expansão liberada da consciência, né? Pela solidariedade humana, pelas virtudes que são acrescidas, que são desenvolvidas, que são adquiridas em cada um de nós que despertou essa consciência, né? E como são conhecidas essas criaturas encarnadas e desencarnadas, não são pelos adornos
da vida física, da biologia, não, mas na espiritualidade com a biologia, né? Que as criaturas fazem, que nós fazemos, todos nós, criaturas, a nossa trajetória para essa expansão. Jesus, como médico de corpos e de almas, enalteceu Jesus a importância da utilização dos atributos diferentes da alma para sua obtenção. Obtenção de quê? Do amor, da fé, da crença em Jesus, eu acredito, da vontade, da prece, o pensamento positivo e o poder da palavra. A gente precisa dizer para nós mesmos: eu quero me curar, eu estou curada, eu quero, eu vou conseguir. Cada vez mais a gente vai tendo essa necessidade de entender isso em cada um. Se faz necessário a cura pela evolução espiritual, o espírito precisa estar evoluído para ele entender a cura. Mas se estamos aqui no início, precisamos entender tudo que nós falamos, o que eu sou, o que eu tenho, o que eu possuo, que são os meus atributos. Porque aí a gente vai começando a subida, né, para essa tal evolução necessária a cada um de nós, que nasce através da consciência que nós temos que ter conosco mesmo, né, das transformações vividas, da tirada de onde? Dessa força interior que nós possuímos, e essa força existe em cada um de nós, existe em todos nós, é uma realidade da alma, que é energia. Quem é que a gente diz? O universo comunga da energia quando a gente vibra positivamente. E ele manda para nós essa energia positiva. Por isso que é tão importante. Muitos, né? Aproveitar esses 5 minutos da realidade da alma. Muitos não acreditam ou desconhecem que além do corpo físico, além disso aqui, dessa vestimenta, cada um de nós, a gente até já falou um pouquinho sobre isso, cada um de nós tem uma alma imortal, E essa alma, ou seja, esse espírito, é ele que dirige os nossos atos. Não sou eu, Sônia, a matéria. Porque se eu sair daqui, essa matéria não serve para mais nada, vai virar adubo. Pode botar ali, porque não vai. Mas o meu espírito, não. O meu espírito, não. Ele pensa. O meu espírito é ele que dirige os nossos atos. O meu ato, meus atos. E cada um de vocês dirige os seus atos. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar, né? E mesmo os que dizem saber que o ser humano é formado de corpo e alma, desconhecem, é formado de corpo e alma, eu tenho um espírito, né, diz, né? Mas não sabe, não conseguiu buscar ou entender disso que ele mesmo diz para ele. E assim, e mesmo os que dizem saber que o ser humano é formado de corpo e alma, desconhece sua participação, ou seja, desconhece a participação do espírito na vida humana, ou seja, na matéria. E nós precisamos entender isso. E que é a mesma, né, se manifesta pelo pensamento, alma, pelo pensamento, pela inteligência, pelo senso de responsabilidade. Por quê? Porque ele já adquiriu em existências passadas. Ele já vivenciou situações que hoje ele não vivencia mais. E quando ele desperta, ele vai trazendo isso para a vida de hoje, para a vida de agora. Porque nós somos hoje aqui e agora, amanhã Deus pertence, né? Então, esse senso de responsabilidade que é nos chamado, que está no nosso caráter, pela nossa consciência, pela vontade, pelo livre-arbítrio. Olha, o livre-arbítrio é aquela, vamos dizer assim, uma chave de manipulação que, se a gente não tiver cuidado, a gente só vai pelo livre-arbítrio por essa porta larga, quando a gente pode ir pela porta estreita, né? Então, a intuição, nossa, que maravilha a intuição, quanto ela nos ajuda em determinados ou em todos os momentos que nós buscarmos a ligação com o alto e a gente solicita mentalmente, espírito a espírito, energia a energia, né? Que nos seja colocada uma intuição e a gente recebe. E o anseio que é muito importante, muitas vezes está ali,
pelo culto, né? Da gente ser útil. A gente deve ter ânsia de sentir coisas boas, de praticar o bem. Não é aquela ansiedade que deixa a gente tão assim que a gente às vezes procura um calmante para cessar aqueles batimentos cardíacos acelerados, porque estamos com ansiedade demasiada. Não nesse sentido, mas ter o anseio de fazer o melhor, de buscar o melhor para nós, porque quando damos para os nossos semelhantes, também trazemos para nós. E essa é uma realidade que não foge da verdade. Não foge da verdade. Não é pela aparência física que nos identificamos ou pelos nossos adornos exteriores. Eu não sou isso aqui que vocês estão me vendo, nem vocês são o que eu vejo, né? Por quê? Porque são exteriores. E, na verdade, nós somos energia. E a nossa energia é quem vai nos colocar no melhor caminho. Por quê? Porque em cada um de nós existem os centros de força, que a gente vai citar somente isso na próxima, né? Os nossos centros de força, que é o, vamos dizer assim, que é na verdade, né? Vamos dizer assim, o ponto de captação dessa energia que a gente precisa para nos curarmos, para tirarmos de dentro de cada um de nós todas aquelas pequenas mazelas que ainda está muito visível em nós. E eu não vou falar mais hoje sobre esses nossos pontos de captação, porque nós queremos deixar para falar o assunto integral, assim, dessa parte, né? Então, a gente vai deixar para lá. Mas vamos comentando sobre essa parte que a gente precisa desenvolver em cada um de nós. Tirar a parte de pensar negativo, tirar de dentro de cada um, eu não posso, eu não sou assim, eu não tenho isso. Vamos buscar ver, olha, eu gostei daquele, vou procurar saber o que é isso, eu vou procurar saber o que é aquilo, procurar saber, tirar dúvidas, tentar buscar em cada um de nós, não as sensações de dores, mas as sensações de alívio, buscar em cada um de nós aquela parte que nos vai modificar, que vai trazer, através da observação, como a gente citou hoje, através como eu digo assim, de incluir na minha vida, né? Da observar e incluir o que eu posso de bom na vida de cada um de nós. Nós podemos fazer isso. Nós podemos sim, gente, viu, Roselane? Nós podemos, Luzinete. Podemos colocar tudo isso em nosso dia a dia. E assim a gente vai caminhando para a cura do nosso espírito, que é o que de fato nós somos, né? Sair da nossa zona de conforto, buscar, na realidade, mais calma, praticando um pouco de meditação, tirando um momentinho para nós e dizer a nós mesmos tudo aquilo que nós precisamos e que queremos de melhor em nossas vidas. Sempre. Ontem foi ontem, já foi. 4 horas da tarde de hoje já foi. Agora já é quase 8 da noite. Então, tudo passa. Tudo passa. Mas aquilo que a gente bota dentro de cada um de nós, de autoconhecimento e de conhecimento de forma geral, né? Não, isso não vai passar. O espírito vai guardar, vai ter nele aquele controle de que ele precisa para toda essa transformação e se encontrar como espírito que ele é verdadeiramente, alma, né? A alma que está habitando essa nossa vestimenta atual, né, Elma? Então, Elma, Janete, Dacila, vamos, né, Rosana, vamos orar, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto que a gente puder. Vamos pensar com tanto amor para que o universo mande esse amor todo para nós. Vamos pensar na cura de onde dói em cada um de nós, solicitando a Jesus, nosso mestre tão amado, que ele nos envolva em sua luz. Divino Mestre Jesus, Mestre dos Mestres. Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que tanto nos ensinou em seu momento de dor. Nos ensinou a paciência, nos ensinou a ter calma, nos ensinou a preservar dentro de cada um de nós o valor da fé. A fé que se estende por todo o planeta, que possa ela se estender
diante daquele que não sabe caminhar sozinho, solicitando ao Mestre, solicitando a energia criadora de tudo e de todos, que chamamos de Pai de infinito amor e bondade, que chamamos de Deus, que ilumine a mente dos governantes de todas as nações, porque estamos necessitando da paz, de viver a paz por onde passarmos, de transbordarmos essa paz por todos os nossos poros e transmitirmos uns aos outros a paz que cura, a paz que acalma, a paz que eleva, em nome de Jesus, nosso Mestre maior. Que os curadores da luz do plano espiritual e do plano material, que neste momento já estão todos vivenciando um momento de cura, se reúna aqueles que desejam ser curados através dos tratamentos e das cirurgias espirituais, que creiam, creiam no amor que cura, creiam nos passes, creiam na energia que vai expandir em cada um de nós a cura aonde dói. Jesus, Mestre amado, te rogo mais uma vez, cura aonde dói em cada um de nós. E somos gratos. Muito obrigada por tudo, Jesus amado, pelas lágrimas, pelo sorriso, pela dor, pela cura, que nos ensina e que nos eleva em espírito. Te agradeço por tudo, Mestre amado. Te agradeço, Senhor da vida, por tudo, hoje, agora e sempre. E que assim seja em todos os nossos dias, em todas as nossas existências. Gente, Roselândia, muito obrigada pela companhia, Janete, Maria Helena, todos vocês, Adriano, obrigado, amigo, Maria Aparecida, todos vocês, Silvia, obrigada. Hoje eu nem brinquei com você, mas vamos deixar para a próxima, se você se comportar. Elis Regina, Samira, todos vocês, boa noite, muito obrigada pela companhia. Bom trabalho a todos os trabalhadores, né, que vão entrar, que já estão compenetrados para essa cura. Maria Helena, Silmara, todos vocês, Marinês, Larise, Margarete. Gente, muito obrigada pela companhia. Que Deus nos abençoe e que possamos estar juntos na próxima semana, que eu tenho certeza que poderemos estar com as bênçãos de Deus. Tá? Muito obrigada a todos vocês, tá? Muito obrigada mesmo, Silvia. Muito obrigada, Janete. Muito obrigada a todos. Um grande abraço. Sandra Rocha, muito obrigada a todos vocês. Tchau, gente. Valeu. Por hoje, valeu. Tchau. E vai valer sempre, hein? Nossos encontros. Tchau. Paz e luz para todos nós.